Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta sexta-feira, como sempre, com muitas informações para trazer para você, torcedor. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que já me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e, claro, sigam nossa conta pessoal lá no Instagram, beleza? Você que ainda não baixou o aplicativo da OneFootball, não sabe o que está perdendo. Ele é de graça, um dos aplicativos de futebol mais baixados do mundo, e você tem acesso a notícias do futebol brasileiro, europeu e sul-americano, pode assistir ao vivo e de graça jogos do campeonato alemão, além também de poder personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. Você vai lá, marca o Vascão, e aí toda a notícia do gigantão da colina, o aplicativo manda a notificação na tela do seu celular. Baixe o OneFootball. O OneFootball é parceiro do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, vamos discutir um tema aqui importante. Trouxe para vocês no vídeo anterior um bate-papo do companheiro Marcos Jacobsen junto ao presidente do Nacional, né, que pertence ao qual o Franco Fagundes é jogador do Nacional do Uruguai. E ele confirmou que sim, veria com bons olhos a possibilidade de uma nova abertura de negociações com o Vasco da Gama. O Vasco tentou contratar o Franco Fagundes na janela anterior, entre aquele final de ano ali, Natal, Ano Novo, janeiro, aquele período, o Vasco acabou saindo do negócio. À época eles pediam 8 milhões de dólares, o Vasco achou o valor muito alto, o Nacional acreditava que ele continuaria se valorizando e poderia vender até por mais para a Europa, começou a Libertadores. Fato é que o Franco tem até aqui 10 jogos na temporada e ele caiu nessa temporada. Lembrando também que o Nacional se desfez de alguns jogadores importantes do elenco passado. Puma Rodrigues foi um jogador, Cerbaggio e o Cristaldo, ambos foram aí para a equipe do Grêmio, né? Eles perderam alguns titulares importantes. E o Franco Fagundes porta a camisa 10 e é um dos jogadores remanescentes daquele grupo. Lembrando que o jogador é jovem, é tratado como uma grande promessa, tinha feito uma boa temporada pelo Nacional, não tem uma amostragem ainda de carreira. E nesse ano ele oscilou para baixo. E o que acontece? Alguns veículos uruguaios estão dizendo de que o Vasco fez uma nova proposta, na casa ali de 6 milhões de dólares, para pagar 80% do passe do jogador e pagaria 3 milhões à vista, os outros 3 milhões parcelados de 6 em 6 meses. É o que está circulando no noticiário uruguaio. E eu fui ler os comentários dos torcedores do Nacional, muita gente criticando o Franco Fagundes, falta nele atitude, falta nele postura, comparando ele com um jogador chamado Ocampos, que tinha muita qualidade, mas faltava um pouco mais dessa questão da entrega, e ele tem oscilado para baixo, alguns torcedores sendo favoráveis à venda, outros não, ele é até chamado lá de El Pibe, né, com muito carinho, não pode vender o Fagundes, então é um jogador que não está naquele grande momento. E aí o que eu pondero aqui? Eu acho que não cabe mais no Vasco apostas, piorou apostas caras. 6 milhões de dólares, estamos falando aqui de 38 milhões de reais. O Palácios voou na União Espanhola, foi o melhor meia do campeonato, revelação na temporada, convocado para a seleção chilena, veio ao Inter e deu em água. Veio para o Vasco, água. Tá lá agora no Colo-Colo. Então é arriscado às vezes você pegar jogador muito jovem, principalmente vindo de outro país para chegar aqui, e o Vasco não está mais na condição de apostar. Tem que chegar jogador pronto. Não à toa, eu bati na contratação do Matheus Cocão no vídeo anterior. O Vasco tem que ter um volante de 21 anos de idade para compor o grupo melhor do que o Matheus Cocão. E temos vários, Barros, Rodrigo, Galaza, Marlon Gomes e por aí vai. Tudo feito em casa. E eu acho que o Franco Fagundes tem muito nome, né? Essa questão de jogador ser sul-americano, ter um nome bonitinho, a galera normalmente já embala muito o produto. Então acho que é uma aposta muito arriscada. Mas enfim, não estou confirmando aqui de fato que o Vasco refez a proposta, mas é o que está circulando no noticiário uruguaio, e eu vim mais aproveitar para debater aqui. Até citei um pouco isso na casa do Matias Rojas, que já é um jogador mais rodado, 27 anos, mas que também não vem de grandes temporadas
assim. Eu acho que o Vasco tem que pegar um cara que você fala assim, é esse cara aí. É um cara que chega com unanimidade é quase impossível, mas com um grau de aceitação alto, pra gente até mesmo já conhecer o atleta. É só a minha opinião, tá? Agora vamos discutir um assunto importante, e eu já adianto que eu concordo, tá? Os companheiros do Seleção Sport TV, tá passando para vocês aí na tela, fizeram hoje o tier list do Campeonato Brasileiro, que é o que esperar das 20 equipes da Série A nesse Campeonato Brasileiro. E eu já adianto que eu concordo, tá? Eles fizeram a seleção com favoritos ao título: Flamengo, Fluminense e Palmeiras, e eles colocaram o Flamengo na condição de um dos favoritos. Não pelo que está jogando, né, mas porque acreditam que até o passar dos meses aí o Flamengo vai se acertar e vai brigar, não por hoje. Inclusive alguns na mesa seriam favoráveis a colocar o Flamengo postulante a G4 e não a título. Mas enfim, em termos de potencial, Flamengo e Palmeiras são sim os melhores times do país. O Fluminense vem jogando hoje o melhor futebol do país. Palmeiras é um jogo mais, como é que pode dizer, de resultado, né? O Palmeiras sempre consegue os resultados dele, mas nem sempre jogando tão bem. O Fluminense consegue unir as duas coisas. Eu só tenho uma leve discordância, eu ainda não coloco o Grêmio como briga para G4. O Grêmio montou um bom time, tem jogadores interessantes, mas o Grêmio não enfrentou ninguém ainda esse ano, a não ser o próprio Internacional. E eu acho que é precoce já dizer que o Grêmio briga por G4. Eu acho que ele teria que estar na categoria de baixo, mas praticamente concordo com a lista toda. Além dele, tá ali Atlético do Paraná e Galo brigando por G4. O Galo muito em função de não estar fazendo uma boa temporada e ter perdido alguns jogadores, né? Porque elenco em si era para estar colocado na lista de favoritos. E aí vem a terceira prateleira, que são os times que podem surpreender, beliscar uma vaga de Libertadores, uma pré-vaga de Libertadores, fazer um campeonato legal ali, buscar uma coisinha um pouquinho maior. Então ali, Vasco, Botafogo, América Mineiro, São Paulo, Fortaleza, Corinthians e Inter, numa terceira prateleira. E a última prateleira são as equipes que lutam contra rebaixamento na visão da mesa: Bahia, Cruzeiro, Cuiabá, Coritiba, Red Bull Bragantino, Goiás e Santos, tá? Então ficou dividido da seguinte forma: 7 equipes lutam contra rebaixamento, 7 equipes teriam condição ali de surpreender e ter uma campanha ainda melhor, brigando ali por Libertadores. 3 equipes já de cara estão no pacote brigando por Libertadores e outras 3 equipes são favoritas ao título, tá? Eu tenho pequenas observações a fazer, mas concordo com essa lista. E até já falei isso aqui no canal. O Vasco tem time para ser campeão brasileiro? Não. O Vasco entra brigando por G4? Não. Mas o Vasco também não é time para lutar contra rebaixamento. Na minha opinião, hoje, o Vasco vai ser um time que vai ficar boiando ali entre sexto, sétimo e 12º, 13º lugar. É aonde eu vejo o Vasco boiando com o atual elenco. Tem a janela de julho, que podem chegar reforços. Acho que equipes como Vasco, Botafogo, Bahia, Flamengo, Palmeiras e acho que essas equipes que eu acabei de mencionar têm um trunfo na mão que poucas equipes têm no futebol brasileiro. Acho que o Atlético Paranaense também, que é o quê? Se o caminho tiver ruim, não tiver caminhando como se espera, na janela de julho, você tem condição de ir no mercado, reforçar o time e melhorar. E o Vasco já até prometeu que irá fazer isso. Outras equipes não têm grana e estão com dificuldade financeira. Se o time estiver mal, vai ir com esse time até o final ou vai nos famosos refugos. Tentar pegar um jogador aqui sem contrato, um jogador que vem jogando pouco em outro clube, no desespero ali para tentar livrar de um rebaixamento ou coisa do tipo. Então eu acho que o Vasco tem esses pontos a seu favor. Ponto negativo que eu acho que o Vasco tem: pressão da torcida, uma torcida que nos últimos anos sofreu demais e ficou muito pessimista. O Vasco tem uma tabela de início de campeonato péssima: Atlético Mineiro fora, Palmeiras em casa, Fluminense no Maracanã e Bahia em São Januário. Se você pega a própria lista,
O Vasco vai estar pegando nessas 4 primeiras rodadas 2 candidatos ao título e um AG4 podendo ser candidato a título. Então o início de campeonato do Vasco é muito ruim. E como o torcedor do Vasco é muito machucado, traumatizado e pessimista, né, nesse momento, se o Vasco começa o campeonato tomando uns cascudos, acho que o ambiente do Vasco já vai ser completamente pesado e negativo. E eu acho que isso pode interferir nesse início de campeonato. Um outro ponto positivo, o bom de pegar essas equipes no início do campeonato é que o foco ainda não está no brasileiro. Tem Libertadores rolando já, Copa do Brasil, jogos eliminatórios. Então pode ser que a gente pegue um Atlético agora não tão mobilizado, um Fluminense e um Palmeiras. O Fluminense nem tanto porque é clássico, mas especificamente Palmeiras e Atlético Mineiro podem até vir com um time misto, mexendo um pouco no time, pensando mais aí na Libertadores, na Copa do Brasil. Então acho que o Vasco pode ter essa vantagem aí. Um outro ponto positivo, só Vasco e Cuiabá, pelo menos nesse momento, disputam só o brasileiro, né? Pode ser que algumas equipes já tropecem aí nessa fase da Copa do Brasil e já fiquem só com o brasileiro também. Casos, por exemplo, do Corinthians, que tomou 2-0 do Remo, e também da equipe do Flamengo, apesar que essas equipes ainda jogam Libertadores. Enfim, então acho que esses são os pontos positivos e negativos. O Vasco tem muitos jogadores jovens no elenco, nem tanto no time titular. Eu acho que o time titular do Vasco tem uma boa idade, mas muitos meninos. Então se a coisa não andar bem pensando em banco, acho que são jogadores que podem sentir uma eventual pressão, tá bom? Então é isso, galera. Esse é o balanço que eu faço para vocês agora de Campeonato Brasileiro. E aí, para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de ouvir o técnico Maurício Barbieri falando a respeito de qual é a meta que ele tem para o Vasco nesse Campeonato Brasileiro e como ele enxerga esse Campeonato Brasileiro. Depois de muito tempo, as 2 equipes consideradas grandes, e eu incluo o Atlético Paranaense no bolo, eu acho que é um grupo de 13 hoje, estão todos na primeira divisão e agora também com o advento das SAFs. Tem equipes aí ditas grandes, né, que vinham com dificuldade financeira muito grande nos últimos anos e vão disputar agora uma primeira divisão com grana. Vasco e Botafogo principalmente. O Cruzeiro já num outro formato, que não é nessa questão mais de investimento, de uma forma mais pesada. Enfim, então acho que é um campeonato aí realmente considerado o mais difícil dos últimos anos. E o técnico Maurício Barbieri vai dar a sua visão do que esperar desse Brasileirão. Engraçado que ano passado a gente jogou a Série B mais difícil de todos os tempos e agora vamos jogar o Brasileirão mais difícil de todos os tempos. Ano passado a gente conquistou o objetivo, subiu. Será que esse ano a gente consegue uma vaga de pré-Libertadores? Enfim, com vocês o técnico Maurício Barbieri. Eu acho que a gente tem etapas que a gente tem que cumprir, elas são progressivas e eu vou me ater às iniciais, né? Seguindo a linha do que eu tenho falado desde o início do ano. Acho que no primeiro momento é muito importante que a gente seja uma equipe competitiva, uma equipe que consiga competir de igual para igual com qualquer adversário. Eu acho que a gente vem trilhando esse caminho. Num primeiro momento a gente precisa ter os pés no chão e entender que a gente precisa contrariar as estatísticas, e quando eu falo das estatísticas é em relação às equipes que sobem, normalmente uma grande parte acaba descendo no final do ano. É também de uma certa maneira contrariar a estatística recente do clube, que oscilou demais nos últimos 10 anos entre subir e descer. Então a gente precisa enfrentar isso de frente e é um cenário com o qual a gente não quer lidar. A gente quer passar por isso, acho que são essas primeiras etapas. E a partir daí, a partir do momento que a gente consegue ser competitivo e consegue uma consistência de rendimento, a gente pode ir pensando em etapas maiores. A primeira delas, sem dúvida nenhuma, depois dessas que eu falei, seria conquistar uma vaga numa competição internacional e assim por diante. Eu não quero colocar uma meta fixa ou um rótulo, porque também nos limita em relação à projeção, sonho, expectativa. E a ideia, como eu disse, é que a gente possa competir com qualquer equipe num campeonato duro, em que a consistência acaba falando mais alto no final. Eu acho que sim, eu acho que quando a gente olha principalmente para o peso da camisa, para a história de todos esses clubes, eu acho que sem dúvida, por esse lado,
tende a ser um dos brasileiros mais difíceis ou dos mais disputados dos últimos anos, né? Mas isso é um fator, depois tem o fator campo, que é o que cada equipe vai apresentar, como vai se comportar, enfim. Eu acho que, até pegando o gancho da primeira pergunta sobre a gente enfrentar o Atlético Mineiro, eu acho que nesse brasileiro não vai haver vida fácil, como não houve nos últimos anos, mas todos os jogos, são grandes equipes, o investimento de uma maneira geral de todas as equipes tem crescido nos últimos anos, todo mundo tem se reforçado, a gente tem tido a entrada das SAFs, como é o próprio caso do Vasco aqui, então eu acho que tem tudo para ser um campeonato ainda mais equilibrado do que foi nos últimos anos. Bom, galera, então é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. E logo mais aí no final da noite eu chego com a nossa terceira edição. Beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de volta, nós estamos junto. Valeu, fui!